muito vegetal que eu trabalho. Eu gosto muito da vegetação, da natureza. A natureza surge às vezes umas figuras humanas, mas enfim, aquilo sem uma intenção. Porque a primeira fase eu meto a ponta e nem sei o que vai sair. Depois que sai, aí eu vou organizar. Posteriormente, direção lateral, cores e tudo. Mas numa primeira etapa eu faço sair do meu coração. O que eu estiver vivendo naquele momento vai sair naquele trabalho. Leda Saldanha da Gama Watson. Vulgo Leda Watson. Gostamos. Assim? Isso. Acabou? Meu avô veio da Itália como arquiteto não formado e se mergulhou na pintura e realmente o acervo dele é maravilhoso. Meu tio, minha tia, Campo Fiorito, ela era artista de multimídia, ela fazia milhões de tipos de arte diferentes e ele era professor da Escola de Belas Artes, foi crítico de arte. Meu tio fez gravura. Na casa dele, que era um museu praticamente, ele fez tudo, fez desenho, aquarela, e ele fazia umas gravuras muito bonitas. Eu vi as gravuras dele. Mas não estava definida na minha cabeça que arte para mim seria gravura em metal. Quando da minha geração eu fui a única que resolvi ser artista, falei, bom, é uma senhora responsabilidade, né? Desenhava sempre, meu primo e minha irmã também, vendíamos os quadros para a família, pendurados no corredor, mas era brincadeirinha, né? E eu só pude pensar em fazer arte depois que eu estava na Belas Artes, consegui passar pela Belas Artes, para o professorado de desenho, e lá a coisa foi tomando conta. Já a opção de fazer Belas Artes, não fazer advocacia nem economia, já era uma opção de me tornar artista. Mas eu não estava fazendo especialmente nada. Entrei em 57, saí em 59, porque me casei e fui para o exterior. Isso foi a carreira do meu marido, que era diplomata, né? Passei 7 anos fora, tendo um filho depois do outro. 3 anos e meio, 3 filhos lá fora. Você não tem amigos, você não tem serviço, você não tem ajuda. Então foi uma luta que eu não podia pensar em mim. Não pensei em mim. Quando eu voltei ao Brasil, no Rio, aí eu falei, bom, agora sim, já estão meio esquecidinhos, eu vou ser artista. Chegou a hora de eu decidir qual seria o tipo, qual é a expressão artística que eu iria escolher. A pintura, para mim, era uma redução muito grande de tudo que eu queria aprender. Não quis voltar para Belas Artes, e a conselho de uma amiga minha, a Marina, não, aqui voltar para Belas Artes, faz gravura em metal, mas não no Museu de Arte Moderna, porque lá todo mundo faz a mesma coisa. Vai para a Escolinha de Arte Augusto Rodrigues com o Orlando da Silva. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E ele me deixava os alunos fazerem o que bem entender. Ele quer plantar bananeira, quer fazer bolinha, quer fazer círculo, quer fazer árvore, quer fazer uso. Não importa, eu só vou passar para você as técnicas. Mas aquela técnica que exige de você um aprendizado muito grande, mas permite ao mesmo tempo a explosão da sua criatividade, a tua liberdade de expressão, é a gravura em metal. Nem a Lito nem a Stilo te dão isso. Olha, eu tenho 44 anos fazendo gravura sem parar. Eu não paro de trabalhar, eu não paro de fazer exposição, eu não paro de fazer. E ainda não aprendi tudo. Você quer a maior prova do que isso? Ainda estou aprendendo técnicas novas. Depois desse período de Bogotá, né, eu voltei ao Rio de Janeiro, fiz gravura em metal e fomos para a França. Aí foi a compensação de tudo isso, a apoteose, porque é lugar, é o país da gravura, que é ali que começou tudo, na Europa. E como todos naquela época emigravam para Paris para lidarem artistas uns com os outros, todos se concentravam naquela cidade. Eu frequentei o ateliê do Friedlander, ele me aceitou, porque eu já fazia uma gravura muito boa, ele só aceita meia dúzia de pessoas. E fui para Belas Artes, então eu fazia meio tempo, 4 dias na Belas Artes, 2 dias no Friedlander, segunda a sexta, trabalhando o dia inteiro.
Claro que eu tinha 3 filhos adolescentes, então eles iam para o colégio, depois eu ia para o ateliê e voltava de noite. Eu desenvolvi muito trabalho, trabalhei muito, mas como eu sou muito exigente, eu achei que a gravura que eu fazia, levei 3 anos e meio para achar que ela estava digna de eu mostrar nas galerias. Não é como agora, faz 2 desenhinhos, já vai fazer individual, não sei onde, eu não acho isso correto. Eu acho que isso é um péssimo começo. Então, quando fiz 3 anos e pouco, eu tinha uma pasta com 50 gravuras e comecei a percorrer as galerias, como qualquer ser humano normal. Umas nem entrava, outras olhavam, não se interessavam, outras deixavam em consignação, entrando e lutando, recebendo não, sim, talvez. Essa galeria dessas coisas, você nem tem coragem de entrar, né? Porque só o frontispício da galeria assustava você, tão milionária que ela era. Aí eu falei, vou entrar, o que eu vou perder? Mais um não. Aí bati na... Veio uma senhora, a senhora tem rendezvous com o Monsieur Romanet? Eu falei, não. Como eu falava muito bem francês, e o francês gosta muito disso, eu comecei a brincar com ela, dizendo que era do Brasil, que não sei o quê, que queria fazer mostrar. Ela ficou tão encantada com o fato de eu falar bem francês e estar sendo muito simpática. Attendez, espera um pouquinho. Voltou 3 minutos depois, 5 minutos depois, Monsieur Romanet vai atender, vai receber. Aí eu fui. Ele elogiou o meu trabalho, elogiou dentro da medida do francês, que não é brasileiro, que não diz adjetivos, mas ele disse assim, seu trabalho é tão bom que eu vou lhe comprar a pasta inteira, 50 gravuras, na hora. Pagou. Eu falei, não acredito. Aí saí para tomar um chopp, no primeiro bar da esquina, falei, tem que comemorar, nem que seja sozinha. Eu que não costumava beber. A partir daí, eles expuseram as minhas gravuras na parede, a senhora, uma sociedade de femmes bibliophiles, de mulheres bibliófilas, russas, brancas, que tinham emigrado, mas muito ricas. A cada 2 anos elas editavam um livro de um autor francês com ilustrações de um artista. Eles queriam um artista novo, elas não queriam um artista consagrado, porque o último livro tinha sido Salvador Dalí, que tinha ilustrado. Queriam um artista, e foram na galeria, viram o meu trabalho, adoraram, me deram o nome do livro. Você vai editar o livro, faça 2 gravuras para alguns contos de Gilles Laforgue. Aí eu fiz as gravuras, o comitê, que era o reitor da Sorbonne, ministro da Cultura, um comitê de altíssimo nível, aprovou por unanimidade meu trabalho. Eu tinha que 2 anos trabalhar, elas frequentariam o meu ateliê, acompanhariam o trabalho, para depois fazer o lançamento do livro. Aí o que aconteceu? Meu marido foi removido para Brasília. Acabou, o sonho acabou. Lamento muito, mas o que nós gostamos, o retorno que nós temos é acompanhar o trabalho do artista durante 2 anos. Encerrou o Conto de Fadas. Mas eu vivenciei, me senti privilegiada, né? Aí eu voltei, tinha que apresentar, continuar esse vínculo, né? Durante uns 4 ou 5 anos eu consegui. Quando você faz uma gravura, você faz as provas de artista, depois você demanda, quero fazer 15 exemplares, 20, 30, 40. 10, por exemplo. 10 exemplares. 1 sobre 10, 2 sobre 10, 3 sobre 10, até 10 sobre 10. Então, a edição é isso. E você comercializa, é um múltiplo, mas com limite. Então, eu tinha que preparar as novas gravuras, apresentar a eles. A antiga não tinha internet, eu tinha que mandar uma cópia por correio, eles recebiam, aprovavam e me diziam, quero comprar essa edição. Os que eu trabalhei, eram uns 3 ou 4, eles trabalhavam com 70 exemplares. Eles entregaram a um impressor, quer dizer, um artista impressor que vivia disso. Você fiscalizava a impressão, aprovava a impressão no final, assinava todas as cópias e ficava com 10% das provas de artista para você. E a placa ficava com eles. Isso foi uma experiência, depois que eu comecei a mostrar a gravura, 1 ano. Tudo isso aconteceu em 1 ano. E dei o curso na UNB, aí minha vida virou de ponta cabeça, porque eles todos quiseram vir trabalhar no meu ateliê e eu não tinha espaço. Eu tinha umas salinhas, eram arrumadas de um tal jeito pela minha experiência, que depois eu li num livro que a maneira ideal de montar um ateliê de gravura era aquela, quer dizer, recebi até esse retorno. Mas eles diziam, eu falei, mas não tem lugar para vocês aqui, mas você é responsável. Você botou a sementinha na nossa cabeça, passou a sua paixão e agora nós somos apaixonados, queremos fazer gravura.
você quer que eu faça? Nada, né? Aí alugaram uma salinha do lado, ficamos com o andar inteiro. Eles alugaram todas as outras salas, formamos o primeiro núcleo de gravadores de Brasília, éramos 5 gravadores, e daí começou, a secretaria nos convidava para tudo, porque nós éramos muito responsáveis, todos muito certinhos, montavam o nosso estande, apresentávamos o trabalho, ateliê vivo. Era uma maravilha. Foram anos e anos e anos que o grupo de gravura foi crescendo, crescendo, mais alunos, e nós correspondendo. Né? Aula, o professor, se quiser, aprende com os alunos, tanto quanto você ensina a eles. Eu aprendi demais com meus alunos, mas demais, demais. Um monte de coisa não aprende só a técnica, você aprende a convivência, a maneira de encarar a vida, as dificuldades deles, que podem ser as minhas também. Nós temos parece uma terapia isso aqui. Por isso que esse ateliê não morre, porque eles são todos meus amigos, entende? Até hoje, estão no Rio, estão em Paris, estão aqui, são meus amigos. Há um vínculo estabelecido de conhecimento e de amizade. Eu acho isso importante. Quando eu comecei gravura na Escolinha de Arte do Brasil, eu comecei fazendo árvores. Eu pensei, mas escuta, por que você está fazendo essas árvores retorcidas? Aqui não tem dessas coisas. Mas como eu, antes de ir para Paris, Brasília estava sendo criada, né? Estava sendo construída. E meu primo, Ítalo Campiorito, trabalhava com Niemeyer aqui. Então eu era entusiasta de sair essa capital do litoral. Então eu vinha muito aqui, atravessei o lago de Jipe, não tinha água, não tinha nada, a cidade estava sendo construída. Eu era entusiasmada. E ao vir com muita frequência, a paisagem entrou na minha cabeça. Sem eu saber por quê, entrou. E as minhas gravuras no Rio eram essa paisagem. Foram em Paris e só em Brasília. Nunca deixei de ter essa temática. Você vê o fascínio que a vegetação do Cerrado exerceu para mim, né? E aí, até hoje, eu faço isso, tá vendo aqui? Cada época, cada série corresponde ao momento da minha vida. Não consigo evitar, e nem quero. Um psicanalista uma vez veio aqui, olhou meu trabalho todo e falou, qualquer psicanalista, conhecendo o teu trabalho todo, já tem você nas mãos, não precisa fazer mais, não precisa de nenhuma sessão de terapia, porque você está tão dentro do seu trabalho, a explosão que vem de dentro de você é tão autêntica, você está toda lá. Olha, ele me descreveu como se eu estivesse lendo dentro de mim. Você é assim, 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 assim. Cheguei a perder o fôlego. Momentos é quando eu cheguei a Brasília, e quem é que não é apaixonado pelo pôr do sol de Brasília? Só se é um cego, coitado, que sente o pôr do sol, mas não vê. Eu vinha da fazenda do meu ex-marido e aquele pôr do sol, eu ficava grudada. Cada segundo era diferente do outro, eram cores, formas, com aquele árvores no final na base da paisagem. Era demais, entende? É tão lindo que eu comecei a ter necessidade de fazer, não fotografando, não, mas pela memória, pelo que gravei, aquilo entrou em mim e saiu por uma série de momentos. Porque eram momentos mesmo, num pôr do sol de 20 minutos de Sobradinho até aqui, você via N pôr do sol, N, cada segundo é diferente do outro. Ambos, todos maravilhosos. Depois veio a série das emoções. Emoções é mais complicado, porque eu me separei, uma enorme decepção, 20 e tantos anos de casada. Aí eu vi que as pessoas não são tão simples quanto a gente pensava. Elas têm dois lados. Um lado que é bom, outro é bom. E se manifestam. Você pensa que não, mas se manifestam. Bom, ruim, ativo, tranquilo, agressivo,
carinhoso, você tem os dois lados dentro de você. Todo mundo tem essa dualidade. E que se manifesta como? Através das emoções. Você, às vezes, num momento de grande emotividade, você nem lembra, às vezes, do que você disse, falou e pensou e fez. Porque a emoção deixa sair os dois lados. E essa pessoa com quem eu tinha vivido tanto tempo, apareceu como um segundo lado, uma segunda parte dele que eu não conhecia. Me deixou aterrada. Eu falei, eu tenho que entender isso. Então eu fiz uma série das emoções. Aí eu tive que usar a figura feminina e masculina, porque são os dois opostos, o yin e o yang, dentro de você, que contracenam, que trabalham juntos. E se manifestam assim, 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 de acordo com a ocasião. Então, tinha que ter duas figuras opostas para simbolizar a dualidade do ser humano. Aí, de repente, como eu era ateia, não acreditava em nada, uma amiga minha disse, não, você está sofrendo, você está com artrose, teu filho está com problemas sérios. Como é que você está lidando com isso? Eu não sei, eu estou me sentindo desamparada. Então, vamos até a comunhão. Aí me levou até a comunhão. Muito refratária, mas lá fui eu. Fui eu e comecei a ouvir as palestras, conversar com as pessoas. Falei, não, tá aí, isso aí é uma doutrina que tem tudo a ver comigo, como o budismo, quer dizer, uma coisa que veio não para ter rituais, obrigações, dogmas, pode, não pode, pode, não pode. Você só pode uma coisa, ser um ser humano bom, evoluído e fazer bem aos outros, fazer com os outros o que você gostaria que fizessem com você. Aí veio a série de sonhos, que é a realização espiritual da pessoa. Eu boto uma imagem de madeira por trás, que fica como uma espécie de uma coisa fluida, como se fosse um sonho, e o metal por cima. Veio a série de sonhos. Depois, estava com uma amiga aqui, ela disse, mas vocês têm... Quando você faz uma gravura, você termina uma gravura. Até você dizer, essa é a imagem que eu quero. Você faz várias cópias, mistura a cor de um jeito, acrescenta uma técnica, outra. São as provas de estado, são as provas de experiência. Quando você faz a PA, prova de artista, a definição da gravura que vai ser editada depois. Então, eu tinha muitos pés. Eu comecei a mexer, porque eu guardo tudo, né? Então, comecei a mexer. Meu Deus, que pés maravilhosos! Que... Eu devia ter feito essa, não a outra que eu fiz. Eu comecei a descobrir esse arsenal que eu tinha em casa. Aí eu comprei uma madeira, pintei a madeira e comecei a cortar tudo isso. Eu não queria cortar para botar no papel, porque o papel é maleável. Se você cola uma coisa no papel, ele acaba soltando aquilo com o tempo, né? Então tinha que ser uma madeira. Eu peguei a madeira e cortei todos, formei novas formas, com eles eu criei outra imagem, tanto que aquele crítico, o Boit Müller, de São Paulo, veio aqui, estava fazendo a chocolate. Não é possível, você desconstruiu a gravura. Só uma pessoa que tem um conhecimento da técnica como você é competente para fazer o que você está fazendo. Ele fez um texto sobre aquela minha descoberta, entende? Sobre a recortada de tudo e a nova imagem que surgiu dali. Aí fiz as colagens. Deu muito certo, uma exposição que eu fiz vendeu quase tudo. Porque é a minha gravura que está ali, mas de uma outra forma. E agora eu voltei para as gravuras, quer dizer, eu fiz uma série grande de colagens, tem duas que estão sendo feitas ali, mas voltei para a gravura. Isso aqui é uma imagem dos IPs de Brasília, né? Que é tão difícil de imprimir, que eu fico tão cansada quando faço uma cópia que eu tenho que pensar duas vezes. Ainda não houve uma definição. Eu estou ainda pensando como é que vai ser a distribuição de cores. Bom, aí quando acabou o regime militar, como todo mundo eu lutava contra, então eu fiz uma exposição enorme no meu ateliê, convidando todos os gravadores da cidade para comemorar. Não, eu tinha uma casinha na WT, na 715 Sul, e era gramado na frente. Nesse gramado tinha umas árvores, e nós penduramos todas os barbantes ali e ocupamos todo esse gramado. Tinha uma quantidade enorme. Artes Bucão, Rubem Valentim, todo mundo participou, levou gravura, pendurou no varal. Eram, sei lá, uns 20 artistas no mais, todo mundo que fazia gravura. Foi uma apoteose, tanto que o pessoal que estava na Secretaria de Cultura, na Fundação Cultural, vinha aqui, mas não acreditava que você fosse, primeiro, tão querida pelos seus alunos, estão todos aqui te ajudando. E segundo, que essa ideia é genial, nunca houve em Brasília.
Quer dizer, as pessoas tinham acesso ao trabalho do artista sem moldura, sem galeria, sem intermediário, sem nada. Compraram tudo. E eu acho que é uma coisa importante, porque as galerias têm que existir. Eu não sou contra as galerias. É importante que elas existam, elas têm um local, elas expõem, elas ajudam, muito importante. Mas, de repente, que alguém faça alguma coisa, morar numa casa dessa e não fazer nada, eu acho absurdo. Nem sempre é o que eu imaginava, né? Por isso que começa a fazer as provas de estado. Ih, não, isso aí eu não gosto, não. Aí muda as cores, muda isso, muda aquilo, até você ter, mas essa é que eu quero, esse jeito é que eu quero. Mas tem um processo até isso, né? Você faz muita coisa que você não aprova, né? Muita combinação de cores, aí você acrescenta mais uma técnica para melhorar tal e tal coisa. É um processo tão complexo e tão fascinante que quando você realmente mergulha nela e aprende, você não consegue mais largar. Tem alunos que não conseguem fazer outra coisa. Porque a gravura é fascinante. Agora, você precisa ser uma pessoa paciente, né? Se você for muito ansioso, muito apressadinho, você não pode ser gravador. Ela representa a minha vida, uma descoberta, a minha vida. A essência da minha vida, eu consegui permitir que ela saísse através da gravura em metal. Podia ter saído através de qualquer outra técnica, porque cada técnica corresponde a um lado da sua personalidade. A minha personalidade, que tem um lado racional e um lado emocional, ambos muito fortes, eu não podia escolher uma técnica apenas racional, nenhuma só emocional, tinha que ser uma mistura dos dois. E a gravura é. Você usa a parte emocional e depois você tem que organizar aquilo que você fez, e é muito difícil organizar aquilo. Aí você tem que racionalizar a sua primeira criação. Você tem que primeiro trazer digamos, criar o seu universo íntimo, um universo de qualidade, para poder mostrar aquilo com capacidade de aquilo. Não é brincar, arte não é brincadeira. A arte é um investimento muito sério. Não é para você brincar de ser artista, você tem que ser artista mesmo. Quer dizer, se você faz um trabalho visceral que vem de dentro de você, ele realmente é bom. Se você começa a usar só a cabeça, pode ser, se você disser Leda, você vai fazer quadros agora, pontinho aqui, quadradinho lá. Eu tenho 8 anos e meio de Belas Artes, eu brinco com as formas. Eu posso fazer o que eu quiser, mas não vai ter nenhuma emoção. Não vai ser bom como as outras gravuras que eu faço, deixando sair esse lado emocional. Vai ser só racionalmente bom. Não sei se vocês concordam, não, mas isso é a minha teoria. Não importa. Quer dizer, as pessoas tinham acesso ao trabalho do artista sem moldura, sem galeria, sem intermediário, sem nada. Compraram tudo. Tudo. Todo mundo vendeu. Quem podia, quem tinha condições, quem não tinha condições, vendeu. Foi um sucesso. Só que tem que eu servia cachaça com amendoim. Isso aí todo mundo batendo com os carros. Depois, batendo com o carro, eu me senti culpada. Eu falei, exposição no Brasil tem que ser com cachaça e amendoim, não tem nada de salgadinho, queijinho, nada. É coisa brasileira, é amendoinzinho torrado com cachaça, com batida. Ficou todo mundo de pileque, mas olha, foi um sucesso, foi um sucesso.